Olá, estudantes! Tudo bom? Paz e bem! Sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Débora Matina e na aula de hoje vamos trabalhar o gênero textual poema. Poema traduz em palavras um universo desconhecido junto às emoções e permite criar possibilidades de compor pensamento. Então, vamos firmar nessa palavra. Pois é aqui que se diferencia da poesia. A brincadeira da poesia está nas telas, dos quadros, nas fotografias. A brincadeira da poesia está no teatro, mas os poemas nós vamos trabalhar no campo das palavras. Vejamos. O processo de criação de um poema leva em conta as sonoridades, pulsações e ritmos que o poeta deseja alcançar e a ideologia que ele pretende reproduzir, fazendo com que a criatividade tenha espaço dentro das produções. Então, para ter essa liberdade de criatividade, o poeta ele vai brincar com as palavras, porque o poeta é a pessoa que, mediante a escrita, ele vai o quê? Transmitir sentimentos, emoções, sensações. Vale ressaltar a importância de conhecer a diferença entre poema e poesia. Apesar de serem tratadas por muitos como sinônimos, o uso dos dois termos apresenta diferenças. Poesia, caráter do que emociona, toca a sensibilidade, sugere emoções por meio de uma linguagem. Então, a linguagem da poesia é diferente da linguagem do poema. Vou dar um exemplo, além do teatro, além da fotografia, das esculturas, de várias formas artísticas que você pode encontrar a poesia. Vou dar um exemplo lá da sala de aula, nas datas comemorativas. Sabe o Dia da Mulher, Dia dos Pais, das mães, dos avós, das professoras, em que os nossos pequenos e grandes poetas confeccionam aqueles cartões cheios de sentimento, cheios de emoções. Que lindo, né, gente? Ali nós também encontramos a poesia. Sim, nós encontramos a poesia nos cartões, através das mensagens que os alunos transmitem ali para os seus familiares e para os seus professores. O poema é a obra em verso em que há poesia. Então, aqui, os versos, nós voltamos na questão da palavra. Aqui, nós temos o quê? Nós temos a capa de um livro de poema. Quais são as características que nós podemos analisar na capa deste livro? O título, Os Direitos das Crianças. Temos também a autora, Ruth Rocha, e as ilustrações de Eduardo Rocha. Desculpa. O autor, por sua vez, é quem cria o poema. Então, não se esqueça, o eu poético é a voz que fala, que expressa sentimento dentro do poema. E o autor é quem cria. Então, acompanhe comigo agora a leitura de um poema, tá? E no final nós vamos fazer um exercício. Convite. Poesia é brincar com as palavras. Como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, gente, neste poema, o que o autor falou? Ele citou aqui bola, papagaio, peão, como brincadeiras, como brinquedos, Só que ele disse também, que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. Olha a bola que eu trouxe, gente, toda murcha.
né? E ele disse o quê? Que diferente dos brinquedos, que também são divertidos, as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Vamos brincar de poesia? Vocês sabiam que é possível brincar com as palavras? Vocês já pensaram? Além da brincadeira da bola, do papagaio, do peão, que é possível brincar com as palavras? Vocês conhecem brincadeiras envolvendo as palavras? Vou ajudar vocês, hein? Só dessa vez, porque vocês já conhecem. Por exemplo, adivinhações, trava-línguas, parlendas. Então, vou pedir para vocês assim me ajudarem, tá? Porque lá na sala só tem vocês. E aqui, papai e mamãe também vão ver as coisas que a professora faz lá na sala. Então, vamos aqui, nesse momento, brincar com as palavras. Vamos exercitar com um trava-língua. E é claro que eu escolhi um bem facinho para não passar vergonha. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá, mas a mulher do Tatutando é o mesmo que o Tatu tá. Ô, gente, que vergonha, né, gente? Pois é, alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá, mas a mulher do Tatutando é o mesmo que o Tatu tá. É um trava-língua, é uma forma de brincadeira que você pode utilizar as palavras. Porque, segundo o autor, poesia é brincar com as palavras. Sim, por quê? Você vai observar que além do sentido real da palavra, ela pode ter outro sentido. Vejamos. Ao se relacionar com as palavras, lembre-se de que elas podem ser usadas com dois sentidos diferentes, denotativo e conotativo. Sentido literal. Nesse caso, o sentido da palavra é exato, sentido real, gente. Direto, simples, não deixa dúvida. Geralmente, nos textos em que deve predominar uma linguagem clara e objetiva, como os jornalísticos e científicos, as palavras aparecem com um único sentido, aquele que aparece nos dicionários. O sentido literal também é chamado denotativo. Então, quando eu digo sentido literal, é o sentido real, né? Bola, né? Logo você pensa bola. Se eu falar, pensa num elefante, você logo vai entender o que é o elefante. Mas nós também temos o sentido figurado, que é quando a palavra aparece com sentido ampliado ou alterado no contexto, sugerindo ideias diferentes da literal. Dizemos que ela está no sentido figurado. Ele também é chamado conotativo. Vejamos os exemplos. Você já deve ter ouvido. Ele está engolindo sapo. Ele está com a pulga atrás da orelha. Depois dessa, até vou tirar meu cavalinho da chuva. Será que a pessoa realmente está engolindo sapo? Ou que essa pessoa teve que ouvir certas coisas em que não era necessário e ela preferiu não responder? E aí, eu faço a seguinte pergunta. Por que o texto se chama convite? Nós estamos trabalhando poema. E é importante, neste momento, lembrar você que o poema ele é escrito em verso. Então, cada linha do poema é um verso. E o conjunto de linhas, de versos, no caso, forma-se a estrofe. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 versos, né? E uma estrofe, porque o conjunto de versos formou a estrofe.
Agora, por que o texto se chama convite? Porque o autor, ele quer fazer um convite para você. Ele fez todas essas brincadeiras com as palavras, por quê? Porque o autor quer convidar os seus leitores a entrar no mundo dos poemas. Agora, eu quero que vocês acompanhem essa leitura, sabe? Tem gente que vai sentir, eu tenho certeza que vai sentir que esse texto já aconteceu na sua casa, tá? Vamos lá, sono pesado. Toco o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas, há um enorme elefante. Ele tem essa mania, todo dia vem aqui, senta em cima de mim e começa a ler gibi. O sono que estava bom fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com o bichão aí sentado? O meu pai não vê o bicho, deve estar ruim da vista. Podia me deixar dormindo enquanto ia ao oculista. Espera um pouco, papai. Não precisa ser agora. Daqui a 5 minutos, o elefante vai embora. Mas meu pai insiste tanto que eu levanto. Carrancudo, vou para a escola, que remédio, com o bicho nas costas e tudo. Cláudio Tebas. Então, nós temos outro exemplo de poema aqui no quadro. Sono Pesado, de Cláudio Tebas. Então, o que nós precisamos analisar neste poema bem divertido? Como eu disse, reflete a vida de vários estudantes. Que cada verso, ou seja, cada linha do poema é um verso. Agora, o que nós vamos analisar? O conjunto desses versos. Nesse caso, nós temos aqui 4 versos. 1, 2, 3, 4 versos. Esses 4 versos formaram uma estrofe. Vamos contar as estrofes? 1, 2, 3, 4. Aqui temos a continuação. Então, aqui eu não vou contar. 5, 6, 7. Então, temos nesse poema 7 estrofes. Você sabe o que é rima? De maneira geral, a rima é feita entre um verso e outro, designando a repetição de fonemas, sons idênticos ou semelhantes, parecidos, geralmente na sílaba final das palavras. Eu quero que vocês me ajudem aqui, porque nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Com todo respeito ao autor, nós vamos rimar neste poema. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa, tenho certeza que vocês terminaram aí em casa, despedaçada. Mas qual palavra eu poderia substituir despedaçada para rimar nesse poema? Né? Poderia, por exemplo, colocar aqui amassada. Desculpa a letra, tá, gente? É diferente escrever aqui na lousa do que no quadro. Mas também poderíamos substituir por quebrada, né? E vocês podem pensar outras palavras. Vejamos outro exemplo de poema. Pescaria, José Paulo Paes. Um homem que se preocupava demais com as coisas sem importância. Acabou ficando com a cabeça cheia de minhocas. Um amigo lhe deu então a ideia de usar as minhocas numa pescaria para se distrair das preocupações. O homem se distraiu tanto pescando que sua cabeça ficou leve como um balão e foi subindo pelo ar, até sumir nas nuvens. Onde será que foi parar? Não sei, nem quero me preocupar com isso. Vou mais é pescar. Então aqui nós temos outro exemplo de poema organizado em versos e formamos aqui, neste poema, uma única estrofe. Agora eu quero que vocês observem que muitas vezes a pessoa pensa assim, olha, o poema só será organizado dessa mesma maneira. Mas vocês lembram que no começo da aula eu disse que brincadeiras com as palavras é o real objetivo ali do poema, que o autor ele quer brincar com as palavras. Então, o que caracteriza o poema são essas brincadeiras com as palavras. Então, acompanhe comigo essa leitura diferente, que transmite no texto mudanças.
O mundo roda, roda, o tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Se você prestou atenção no início da leitura, o poema fez todo esse movimento, né? Porque dentro do poema pode ter poesia, né? Mas o que caracteriza ali o poema é a brincadeira com as palavras, desculpa. Então, vamos resumir a nossa aula de hoje, nos poemas trabalhados. Texto, convite, sono pesado, pescaria e poema. Qual foi o tema dos poemas? Você lembra da imagem? Vamos acompanhar pela imagem aqui para você recordar. Convite. O tema era poema, convidando você para entrar nesse mundo dos poemas. No poema Sono Pesado, o tema é o sono de uma criança, né? Que inventou toda aquela história apenas para dormir mais um pouco. No poema Pescaria, qual é o tema? O tema são as preocupações. Cabeça cheia de minhoca. Lembra do sentido figurado? Poema concreto. O tema são as mudanças. Lembra? O mundo roda, roda, o tempo passa, passa, as coisas mudam. Então, o tema são as mudanças. Tem versos? Sim, tem versos. Sono pesado tinha versos? Sim, tinha versos. Pescaria tinha versos? Sim. E no poema concreto tinha versos? Não, não tinha versos. Tá? É a diferença. Tem estrofes? Sim. Nos 3 primeiros versos, convite, sono pesado, pescaria, nós encontramos estrofes. Diferente do poema concreto. Lembra aqui do exemplo aqui? Ele foi feito de que forma? De forma circular. Então, o texto está disposto de forma circular. Foi o único poema que foi escrito de maneira diferente. Tem rimas apenas no elefante. Vocês lembram? Vou voltar aqui rapidinho para vocês. Minutinho. Das rimas, voltei. Por quê? Porque é o único poema que eu trouxe para a aula de hoje que possuía rimas, né? Vamos lá. Chamar, acordar. Levante, rimando com elefante. Aqui, rimando com gibi. Pesado, rimando com sentado. Vista, rimando com oculista. Agora, com embora. Carrancudo, rimando com tudo. Então, foi o único poema que eu trouxe para a aula de hoje que apresentou as rimas, né? Qual o objetivo do poeta? Lembrando que o objetivo do primeiro texto, convite, foi sensibilizar o leitor para despertar nele o gosto pela leitura de poemas. E no texto Sono Pesado? No texto Sono Pesado foi sensibilizar o leitor para a dificuldade da criança acordar, né, gente? E vocês estão aproveitando esse momento de pandemia para dormir um pouquinho mais. Mas as aulas lá da plataforma começam 8 horas, tá? Quer ver todo mundo lá. Sensibilizar, qual foi o objetivo do texto Pescaria? Sensibilizar o leitor para as preocupações do cotidiano. Então, no poema, o autor deu uma dica muito boa para as pessoas. Às vezes, a gente tem tantos problemas e a gente fica ali vivendo aqueles problemas, empurrando. Então, qual foi a dica? De pescar. Então, talvez você não goste de pescar, talvez você goste de dançar, talvez você goste de ouvir uma música, talvez você goste de ver um filme. Então, sensibilizar o leitor para as preocupações do cotidiano, que às vezes a gente precisa dar uma pausa. E essa pausa é importante. E esse autor deu um exemplo, a pescaria, mas não precisa ser a pescaria. Se você gosta de pescar, bacana. Mas se você não gosta, né, nós precisamos, às vezes, dar essa pausa. E no poema concreto, qual o objetivo do poeta?
sensibilizar o leitor para que ele perceba as mudanças constantes. Então, o que aconteceu ali? O mundo roda, roda, o tempo passa, passa, as coisas mudam, então as coisas mudam. Então, ali o poeta brincou com as palavras, tentando sensibilizar para as mudanças constantes. O poeta brinca com as palavras nos poemas? Em todos, observe que a única característica aqui comum em todos. No convite houve brincadeira com as palavras, no sono pesado, na pescaria, no poema concreto. Sim, porque o poema é isso, é a brincadeira com as palavras. Para fechar a nossa aula, acompanhe a leitura do Direito das Crianças, porque apesar da pandemia, você tem que lembrar de ser criança. Então vamos lá, Os Direitos da Criança, por Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida, contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Direito de perguntar, ter alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. A criança tem direito até de ser diferente e tem que ser bem aceita, seja sadia ou doente. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas a criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tem robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer no escorregador, fazer bolhas de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola. O canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo de panela, ser tratada com afeição. Ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar. Amarelinhas, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel. Ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente. Pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário, com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar uns pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha. Pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. Ver carreiro de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um pouco tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho, bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência com colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. E é isso, pessoal. Nós terminamos a nossa aula de hoje brincando, porque poema é isso, é brincadeira, né? E eu espero encontrar vocês no nosso canal do YouTube e também na plataforma SMED GV. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais. Te vejo lá, hein? Tchau!